Então, vamos lá, começar a aula hoje de cabeamento estruturado, tá? Eu vou estar mostrando para vocês a nossa base tecnológica, então vocês vão ter uma ideia do que a gente vai aprender nesse semestre, que a gente tem de possibilidades, são 5 aulas, né? No caso, são 2 dias de aula de cabeamento estruturado, tá? Espero que as nossas aulas presenciais retornem esse ano ainda, para que a gente possa fazer toda a prática que eu pretendo fazer nessa disciplina. Vocês têm que aprender a mexer bastante com o cabeamento, pelo menos aprender a fazer o cabo, é essencial dentro dessa disciplina. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha base tecnológica, tá? O que a gente vai estudar dentro desse semestre. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Tá visível aí para todo mundo? Sim. Então, vamos lá. Então, cabeamento estruturado. Qual que é o nosso conceito? Tá? Então, como é que funciona o Centro Paula Souza? Para você ter todas essas competências que estão aqui descritas, você precisa adquirir essas habilidades, e essas habilidades você vai adquirir através dessa base tecnológica, tá? Então, essa base tecnológica é o que a gente vai desenvolver em sala de aula, tá? No caso aqui, todo esse sistema. Então, a gente vai entender a respeito de toda a parte teórica que é necessário, tá, para trabalhar com cabeamento estruturado. Existem normas, existem regras, e a gente vai estar estudando todas elas. Então, vocês podem ver aqui, ó, que é início, ó, é conceito de. Então, é conceito de tudo isso daqui. Ó, tá? Então, isso daqui é o necessário para que você consiga montar uma infraestrutura de cabeamento estruturado. Normalmente, tá, eu vou compartilhar Vou ligar o webcam aqui, deixa eu ligar aqui. Deixa eu desabilitar aqui, o fundo já está desabilitado. Eu sigo, pessoal, né, esse livro aqui, ó, tá? Chama Cabeamento Estruturado. Tá? Desvendando cada passo do projeto da instalação. Então, o que a gente está usando, o que a gente está estudando, eu estou trabalhando em cima desse livro aqui. Tá? Não é obrigatório comprar, não há necessidade. Tá? Isso daqui a gente pode pesquisar na internet, achar muita informação na internet, só tem que saber os locais corretos de fazer ou realizar essas pesquisas. Então, é esse livro que a gente vai estar usando aí para trabalhar esse semestre, para que a gente possa desenvolver todos esses conceitos. Primeiro, tipos de meio físico, tá? Que meio físico é isso daqui? É a forma de comunicação. Como que os computadores se conectam, ou não só os computadores, todos os equipamentos eletrônicos existentes hoje, tá? Que é o que a gente chama de IoT. Eu posso estar conectando ele numa rede de computadores e fazer ele funcionar totalmente integrado a um computador, a um sistema operacional, a um software específico e controlar tudo que é necessário. Então, se você olhar hoje uma empresa de linha de montagem, praticamente só tem robô trabalhando. São poucas pessoas que trabalham nessa linha de montagem só em partes específicas. Então, muitas vezes, na parte mais bruta da infraestrutura da linha de montagem, é tudo feito por computador, tudo controlado por computador. Como que eles conseguiram fazer tudo isso daí? Tá? Através desse gerenciamento entre a parte do IoT, mais essa comunicação, esses cabos estruturados. Então, a gente vai aprender um pouquinho a respeito do cabo coaxial. Tá? Muita gente fala que não é utilizado, mas hoje tem infraestruturas, tá, que a gente trabalha ainda e há essa necessidade. Aqui na cidade a gente tem esse cabo funcionando perfeitamente para trafegar com a internet até 25 MB. Alguém aqui utiliza? Pessoal, alguém utiliza esse tipo de cabo? São poucos, mas quem tem TV a cabo, utiliza esse sistema de cabo coaxial. Não tem TV a cabo, só funciona dessa forma. Tá? Depois a gente vai estudar o cabo par trançado específico, os cabos mais utilizados hoje da categoria 5 e 6, mas a gente tem já projetos na categoria 7 e categoria 8. Hoje, pelo custo-benefício que está, a parte da fibra ótica está sendo muito utilizado, e quando a gente precisa de longas de distância e sem ter a facilidade de passar o cabo, é o que a gente usa, que a gente chama de rede sem fio, tá? Por ondas de rádio.
Então, a gente vai estudar esses 4 meios físicos de transmissão de informação. Existem outros? Existe. Tá? Mas esses são os 4 principais que a gente precisa trabalhar. Qual seria um outro meio de comunicação que não está relacionado nesses 4 itens aí? Alguém sabe me falar apenas um, pelo menos um? É físico? Aí tem, coaxial é um meio, par trançada é outro meio, fibra ótica outro meio, e ondas de rádio outro meio. Existe mais algum diferente? Na casa de vocês, todo mundo tem controle remoto? Pessoal, vocês têm televisão e controle remoto na casa de vocês? Sim. Acesso Tem que remoto? responder, senão eu vou achar que eu Sim. estou falando só com o meu computador aqui e as minhas filhas vão chamar que eu sou louco. Vocês dão risada, eu tenho que fazer vocês acordar. Quando você pega o controle da sua TV, tá? E não aponta o controle para a TV, ela funciona? Na hora que você mudar de canal? Não. E aí? Agora vocês vão fazer o teste, né? Só para ver, falar, é sim ou não. Não. Não, não funciona. Muito difícil funcionar. Por que que ela não funciona? O acesso remoto. Tá, mas é por ondas de rádio? Não, porque Não. não tem, né? Ela usa qual sistema de comunicação, então? As O TVs controle é o infravermelho. infravermelho, né? Isso, aí, ó, o Luiz Carlos respondeu aqui para mim, ó, infravermelho, isso mesmo. Tá? Então, o que que é o infravermelho? É um meio de comunicação. A diferença é que você precisa apontar a direção correta para que esse sinal chegue até onde você precisa. Tá? Então, existem vários meios de comunicação. Então, aqui dentro da nossa base tecnológica, a gente vai estudar só essas 4 inicialmente. Tá? Na derivação de ondas de rádio, tem a onda Wi-Fi e tem o que mais? Quem lembra um outro nome, sem ser Wi-Fi? O Bluetooth é, professor? Isso, Bluetooth. Qual mais? Wireless? Wireless significa sem fio. Né? O Wi-Fi, né, é a nomenclatura de comunicação. Bluetooth é a outra nomenclatura de comunicação. Tem mais uma, mas é muito pouco conhecida. Alguém? Os meus ex-alunos aí, hoje alunos novamente. Lembra? Existe um meio que chama WiMAX. Tá? Existem até outros, mas não é muito conhecido. Né? O mais conhecido foi o Bluetooth, né, que vocês utilizam no dia a dia. Tá? E a ondas de rádio do... Não é do Wi-Fi, como é que é o nome? Já esqueci. Ó. Alguém lembra aí o nome, por favor? IMAX, você falou? Não, o IMAX é o que não é muito conhecido. O outro que é conhecido é o Bluetooth e... O infravermelho? Não, eu esqueci agora, deu branco. Muita coisa. Acho que já estou cansado demais, por isso. Vocês dão risada, mas eu estou aqui no computador desde as 5 horas da tarde, fazendo as coisas da escola. Não parei ainda. Só reunião, reunião, reunião sem parar. É o Wi-Fi e o Bluetooth. Esses são os dois mais conhecidos. Né? O wireless, que é rede sem fio, significa rede sem fio. Isso, lembrei. Né? Não tem que parar um segundinho aqui para poder lembrar. Tá? Então, a gente tem esses tipos de ondas de rádio. Outra coisa importante que a gente vai aprender é os conceitos sobre instrumentos de aferição e certificação de cabos de rede. Primeiro, o que é um instrumento de aferição? Quem sabe me falar? Instrumento de aferição são as ferramentas que são utilizadas Para poder fazer o teste no caso, assim, eu não estou sabendo usar as palavras, mas vamos supor, a ferramenta que a gente usa para poder fazer a aferição, no caso, é o teste, né? Isso, é o teste, é isso mesmo, é fazer o teste, né? Fazer a medição da velocidade da rede, dos
dos tráfegos de rede, do que está acontecendo dentro da nossa rede. Né? Que nem a Maria Vitória falou, teste de conexão, é isso mesmo. Só que eu vou usar instrumentos específicos, equipamentos específicos, tá? Para poder fazer esse tipo de aferição. Então, se você vai usar lá para cabo coaxial, você tem um tipo de instrumento, par trançado, outro, fibra ótica, outro, rádio, outro, e assim por diante. Tá? E aí vem a parte importante que muita gente não se importa, que é a certificação de cabos de rede. O que quer dizer isso? Como é que eu consigo garantir que um cabo é certificado? Qual que é as possibilidades? É através do cabo que você adquiriu da empresa, ele já tem que vir dentro de uma norma, uma ISO específica de produção do cabo. Em cima disso daí, você vai dar a garantia que aquele cabo consegue trabalhar naquela velocidade. Qual que é a velocidade mais alta da internet que vocês já viram em cabo de rede? Quem pode me falar aí? Qual que é a velocidade da internet da sua casa? 100 megas 100 mega, o quê? de velocidade. De 100 mega, download e mas de upload. não é só 100 mega. É 100 mega o quê? 100 megabits? 100 megabyte? Ah, tá. É 100 100 mega alguma megabytes. coisa. Acho que é Megabyte. megabyte. Sim. Assim, ó, megabyte. Eu vou escrever. Megabyte. Seria isso? Uhum. Isso aí. Tá. 100 megabyte. Beleza. O Renan colocou aqui diferente, né? Ó, o Marcel já fica esnobando o professor. O dele é o dobro da minha. Sacanagem isso, hein? Não pode. Ah, ó, o do Marcel é 200 megabits por segundo. Mais alguém? O Luiz Carlos falou que tem 25 mega. 25 mega seria o speed? Não necessariamente. A velocidade não está relacionada ao provedor de internet. Tá? Então, aí vai depender da sua necessidade. Do seu provedor, no caso. Pode falar, quem ia falar? Alguém ia comentar alguma coisa? Pode comentar, fique à vontade. Então, vamos lá. Ó. Então, o certificado de cabos de rede, pessoal, vou dar garantia a respeito da minha velocidade. Vocês colocaram aí, ó, 100 megabits por segundo. Vamos realizar um teste de velocidade. Tá? Então, vamos colocar lá. Todo mundo aí faz um teste de velocidade aí. Vou compartilhar minha tela aqui com o teste de velocidade. Vamos lá. Deixa eu descompartilhar essa. Compartilhar minha área de trabalho. Então, vamos abrir aqui teste de velocidade. Então, o pessoal que colocou aí na lista, vamos fazer um teste. Ó. Vamos lá. Renan vai ter que fazer o teste. Marcel vai fazer o teste. Luiz Carlos vai fazer o teste. Luiz Henrique, né? Também falou que tem 100 mega. O Otávio também. Quero todos fazendo o teste. Eu quero ver qual que é a velocidade que vai aparecer no seu teste. Vou testar com uma internet aqui. Deixa eu achar uma. São Luís. Vou pegar lá de São Luís. Opa, minha internet até que está funcionando razoavelmente bem hoje. Fizeram o teste aí de vocês? Dá para colocar a imagem aqui, ó? Dá para você adicionar, dar um print da sua tela e colocar ali para mim?
print. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá. Então, o pessoal já foi colocando aí, ó. Cadê aqui? O Renan. Vou ver do Renan aqui. Está demorando para carregar a imagem aqui. Para mim não está carregando aqui. Então, Renan, você vai ter que falar para nós aí. Qual que é a velocidade que está aparecendo para você aí? Tem microfone aí para falar para a gente? Renan, você está me ouvindo? Professor, tô me ouvindo? Vamos lá. Estou ouvindo, pode falar. É que eu não, minha tela aqui não consigo visualizar a sua imagem. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Não vai, não sei, acho que é porque eu estou compartilhando a tela, não deve estar conseguindo carregar. Então, o que apareceu lá? Qual que é o seu servidor? Servidor é Live Telecom. Live Telecom? Isso. Esse é o seu provedor de internet. Isso. Em qual cidade? Quintana. Quintana, beleza. Então, a gente consegue visualizar ali, ó, que o ping dele, é essa a primeira opção, é isso? Tá em 2 milissegundos. Isso. E depois tem o download. Aí o download está em, que eu já não consigo visualizar muito bem, 288,84. Certo. E o upload? 129,53. Então, aqui, ó, dentro do servidor, dentro da rede dele, tá? Se for uma estrutura certificada, ele tem que dar a garantia da velocidade da internet que ele recebe. Então, Renan, eu vou pedir para você realizar um outro teste e mudar agora esse servidor. Tá? Realizar igual eu fiz aqui, ó. Escolher um servidor aleatório lá, ó. São Luís do Maranhão. Vamos ver a velocidade que vai dar a sua internet. O próximo é o Luiz Henrique. Vamos lá, Luiz Henrique. A sua também é da Life Tecnologia, é isso? Isso, eu também sou da cidade de Quintana. A É de Life atende Quintana? aqui. Então, ó, Isso. já o do Luiz deu um ping diferente, né? Ó, do Renan deu 2, do Luiz já deu 3. A velocidade, eu não consigo ver sua velocidade. A minha velocidade foi... Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. A minha velocidade de download foi 78,65 megas por segundo e de upload foi 93,59. O dele, o download está mais baixo do que o upload. Né? Ah, mas aí entra poder aquisitivo, né, professor? Não estou falando de velocidade com relação ao Renan, não é isso não. Estou falando a respeito do seu download e do seu upload. O seu download está mais baixo do que o seu upload, concorda? Certo. Isso. Então significa que você está, além de assistindo a minha videoaula, que está sobrecarregando a sua rede também, deve ter mais gente usando a sua rede. Isso vai sobrecarregar na hora de fazer um teste. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de teste para fazer verificação de certificação, de teste da sua rede, tá? Tudo isso daí influencia. Tá? Quantas pessoas estão conectadas na rede, pendurado, que a gente fala, né? Pendurado no seu roteador. Nem aqui tem, deixa eu ver quem que é esse daqui. Aqui para mim está sem nome, de quem que é esse daqui. Depois, ó, do Luiz Henrique, quem que foi que fez esse teste? Ah, foi o meu, né? O professor está dormindo, né? Esse é o meu teste, ó. Ah, foi esse daqui, ó. Então, ó, eu fiz em São Luís do Maranhão, né, ó, minha velocidade deu em média, né, ó, 56 megabits por segundo, a média de 18,8 megabits de upload e uma latência de 66 milissegundos. Tá? Então, essa foi meu teste de velocidade em outros servidores. O ideal seria que desse 100, 50 e a latência o mais baixo possível. Tá? Igual aconteceu no de vocês aí, ó. Que nem no de vocês aí deu 2 milissegundos, 3 milissegundos, aí assim por diante. E agora que você fez o teste
em outro servidor, qual foi a velocidade? Renan e Luiz Henrique. Professor, eu fiz o outro teste com um servidor de Linx, a Link Telecom. Deu 28 de ping, 113.86 de download e 136.97 de upload. Certo. E o seu, Luiz Henrique? Acabei de fazer aqui agora. Eu fiz com provedor Assim, internet do seu jeito, de Presidente Prudente. O ping deu 27, o download foi 13.39 e o upload 88.53. E aí, por que que tem essas variações tão grandes? Quem pode me responder? Como é que o Renan sai de uma velocidade de 288 e cai para 128? É isso? Isso. E aí, por que que aconteceu isso, Renan? Não faço ideia, professor. E aí, alguém pode me responder? Alguém tem uma sugestão? Por causa da ferramenta de aferição? Tá? Não só a ferramenta, tá? Você pode usar qualquer tipo de site, mas também está relacionado, tá, à localização onde você está fazendo esse site. Porque no primeiro teste que vocês fizeram a aferição, tá, apareceu lá 2 e 3 milissegundos, diferente do meu que apareceu 66 milissegundos. O que que significa isso? Quando você faz o teste no próprio servidor da sua empresa que você contratou, você está testando o cabeamento entre o servidor deles, que fornece a internet, até o computador da sua casa ou o seu roteador que tem acesso à internet. Tá? Então, é praticamente, se a gente pensar numa infraestrutura de grande porte, é a mesma coisa que eu estivesse testando o computador que está dentro da sua casa, na sala, testar a velocidade do computador que está dentro da sua casa no quarto. Tá? Um computador do lado do outro. Seria isso daí. Então, vai ter alguma interferência nesse tipo de tráfego? Não, tá? Vai ser quase zero. Tá? Por isso que o seu ping fica lá embaixo, né, 2 ou 3 milissegundos, e fica praticamente na velocidade que você contratou. Então, essa não é a velocidade real da sua internet. É a velocidade que o seu provedor disponibiliza. Mas será que esses 300 MB, no caso do Renan, é o que ele recebe da parte externa do provedor dele? Então, tudo isso daí influencia na parte de cabeamento. Tá? Não adianta o Renan contratar 300 MB de internet, o provedor dele fornecer 300 MB, na hora que ele vai fazer um download de um outro servidor qualquer aí na rede, o servidor dele, ó, a empresa dele que fornece internet, só tem um link de 1 GB. Ele não consegue deixar 300 megas só para o Renan, porque eles não tem só o Renan de cliente, mais 3 ou 4 clientes. Ele vai ter uma centena de clientes. Tá? Então, tudo isso daí influencia na sua infraestrutura. Tá? Então, tem que ser pensado, analisado, para ser criada essa infraestrutura. Beleza? Entenderam como é que funciona essa certificação de cabos? Tá? Mais para frente aí a gente vai falar especificamente dos equipamentos, né? Qual que é a vantagem, desvantagem de trabalhar dessa forma. Depois a gente vai ver os sinais digitais e analógicos, tá? De como o computador trabalha internamente. Tá? Sistemas de comunicação e meio de transmissão, como que é feita essa comunicação entre os computadores. As normas e convenções, isso é a parte principal da nossa disciplina. Por quê? Eu preciso saber das normas que existem e quais as convenções que existem para que a gente possa implementar todos esses tipos de cabeamento aqui, ó. Existem regras para serem utilizadas. Alguém aqui já teve a necessidade de passar um cabo de energia ou um cabo de rede por conduíte? Tem que subir lá no forro da sua casa, passar um cabo e assim por diante? Alguém já fez isso? Pode falar aí. Não. Tem alguém que já fez isso? Deixa eu ver aqui, não. O Luiz Carlos já realizou esse tipo de procedimento. Luiz, você não tem microfone, né? Oi, boa noite. Consegui arrumar um aqui já, improvisado. Ah, aí sim, agora eu gostei. Luiz, quando você foi passar o cabeamento lá, você foi passar o cabo lá no conduíte, foi fácil?
Não muito. Teve parte que sim, teve parte que estava obstruído. Como assim obstruído? Ah, não sei, na hora eu acho que o pedreiro foi rebocar a parede, alguma coisa do Jogou uma tipo, deve pedra lá ter. dentro. Ou amassou o canduíte, ou o pedreiro fez a curva muito fechada, não seguiu o padrão de 90 graus. Tinha algum excesso de cabo? Algum conduíte com excesso de cabo? Não, estava vazio. Todos estavam vazios? Todo estava vazio. Aí ficou fácil. Eu quero assinar numa casa que já está toda a fiação e você tem que passar mais um cabo. Ah, já passei também, cabo Ah, coaxial de antena. É assim, a minha antiga profissão eu era técnico de speed, trabalhava na Vivo. oh, aí é bom. Fazia Então instalação você de tem muito telefone, conhecimento. internet. Tem um pouco. Tem bastante, tem bastante. E já fazia instalação de até do poste até a residência do cliente. E às vezes Sim, pegava principalmente apartamento onde o shaft fica no térreo, no subsolo, e você tem que subir até o primeiro, segundo andar e você vai pelo fosso elevador. E às vezes sim. já tem cabo passado de outros clientes, de outras empresas. Dificultava muito. A gente usava vaselina, detergente, até extintor eu já usei para poder desobstruir e facilitar a passagem do cabo. Aí são o serviço da parte de alvenaria, né? O pedreiro, no caso, aí, que acaba não se preocupando com essa parte de conduíte. E muitas vezes as empresas, elas não seguem as normas, né? Elas podem colocar uma infraestrutura, montar um layout, mas não seguir a norma à risca. Nem no caso aí do Luiz, que ele não conseguia passar um cabo porque tinha muito cabo de outros clientes. Qual que seria a regra, né? Vamos supor, em prédio. Sempre tem a pessoa responsável por aquele conjunto de apartamentos ou pelo aquele edifício específico. Então, ele teria que ter um conhecimento, pelo menos básico, e ter noção que para você passar um cabo de rede ou um cabo de energia, o que for, existe uma capacidade máxima de ocupação. Alguém sabe me falar quantos por cento eu posso ocupar de um conduíte? Você tem noção, Carlos? Não. Então, vamos supor, eu tenho um conduíte de 1 polegada. Quantos por cento eu posso usar desse conduíte? 70%? Fiz um chute. Não. É Alguém? certo? Quanto? 60%? Também não. Mais ou menos. Aí vai ficar muito fácil. O Thiago Pascoal, responde aí, Thiago. Você também trabalha nessa área. E aí, o que vocês acham? É mais ou é menos? O que vocês Acho que acham? é menos para poder ter espaço para trabalhar? Isso, é menos. Se eu não estou enganado, eu não lembro de cabeça, que são muitos números, é difícil de eu ficar lembrando especificamente, tá? Mas é 40% de ocupação de um conduíte. Então, se você pegar um conduíte de 1 polegada, você pode ocupar 40% desse conduíte com cabos. Assim você vai ter espaço necessário para que você possa passar o cabo, tirar um cabo ou colocar outro cabo, né? Sem ultrapassar o limite de 40%. Só que normalmente não acontece isso, né? Que nem o Luiz comentou em edifício, já está lá pronto o cabeamento, que você chega lá e tem que passar o cabo. E aí usa extintor, usa vaselina, usa detergente, e você consegue, num cabo que está com 80% de ocupação, passar mais um. Isso daí é correto? Vai dar certo? Vai funcionar? Vai dar garantia do seu serviço? O que vocês me falam? Não. E mesmo assim vocês passavam. Era o que tinha. Que Era o você que tinha tinha, para aquele momento. você tinha que fazer a instalação do cliente. O cliente não quer cancelar a internet, o plano por inviabilidade. Ele contratou, ele simplesmente falava: eu contratei o serviço, vocês me garantiram, vocês têm que fazer. Prédio, prédio antigo, com estrutura antiga. A gente fala: não tem estrutura, o prédio não tem estrutura para passar. Aí você tem que ligar para o suporte, fazer a inviabilidade do serviço. O cliente não quer cancelar porque ele precisa da internet. Ele fala: se vira, eu quero a internet funcionando na minha casa. Tá bom, o senhor quer? Então a gente passa o cabo. Só que nessa, você puxa às vezes você acaba rompendo o cabo de outro cliente, acaba rompendo seu próprio cabo e dava vários transtornos. Tinha Isso. cliente que entendia, tinha cliente que não entendia. E até para a justiça
e aí tinha que ir lá mandar um pessoal de infra para passar um duto novo, um conduíte novo, só para atender aquele cliente, porque ele ia para a justiça e na justiça ele ganhava porque ele comprou. Se você vendeu, é porque você pode oferecer o serviço. Isso, assim mesmo. Tá? Então, isso acontece muito. Por que acontece isso? Que nem num prédio antigo, né, no caso, ele seguia a norma de 30, 40 anos atrás. Será que naquela época lá tinha tanto equipamento eletrônico? Tá? Eu não consigo ver aqui o rosto de cada um, né? Que só o Luiz Henrique, o Renan, a Maria Vitória, a Rosilene, a Tati e o Renan, que eu consigo ver as fotos, né? Do restante do pessoal aqui tá as letras iniciais do nome de vocês. Se tiver webcam, pode ativar aí, não tem problema não. Não precisa ter vergonha não. Então, eu não sei qual que é a faixa etária ainda de vocês. Eu não li o manual do aluno, né? Não entrei lá e fiquei olhando a idade de cada um, tá? Mas, normalmente, vocês não devem ter aí no máximo, o quê? 25 anos? Quem tem mais de 25? Tenho 33. Tá, 33. Quem mais? 29. 29. É, Fala, 37. Tati. Pode falar, não precisa ter vergonha não, Tati. Quem falou que tem 31? 27, 37. Quem mais? A Vitória tem 19, 18. O Ricardo tem 37, a Lene tem 26. Maria Vitória, 23. Então, o pessoal aí bem novo, né? Ó, Luiz Henrique, 25. Então, vocês já nasceram, que a gente fala, na era da tecnologia. Tá? Vocês já nasceram dentro de casa, já tem pelo menos 1, 2, 3 televisão, videocassete, né, DVD, rádio, já tinha um monte de equipamento eletrônico. Né? Hoje em dia, praticamente, na sua sala, você tem mais tomada de energia do que de equipamento eletrônico, né? Para que possa conectar todos os equipamentos que você precisa. Mas um prédio de 20 anos, 30 anos atrás, quantos equipamentos eletrônicos ia ter numa casa? Malemar uma televisão, um tubão lá. Ó, eu quando era, deixa eu ver aqui, em 85, 86, por aí, em casa tinha 2 televisões, uma preta e branca e uma colorida, uma na sala e uma na cozinha, só, mais nada. Uma preto e branco de 20 polegadas na cozinha, que era só pra gente ouvir, não dava nem para assistir direito, né? Era isso que tinha. Então, precisava desse monte de fio, passar esse monte de conduíte e assim por diante? Não era necessário. E hoje? Hoje tudo é através da internet, é tudo através de energia. Então, se você olhar hoje na sua sala, quantos equipamentos eletrônicos tem? Fala para mim. Na sala, 6. 6? Tudo ligado numa tomada só? Uma tomada só. Só numa tomada? O que você faz para ligar tudo numa tomada? Ou distribuído numa régua, né? Tem distribuído numa régua. Uma tomada, sai uma régua e é distribuído. Um filtro de linha, né? Isso, é um filtro de linha. Isso. E nesse filtro de linha você liga os 6 equipamentos. O televisão, o home theater, o roteador, o desbloqueador de canal, às vezes um carregador do notebook, o aparelho de telefone sem fio. Então, dá uns 6, 5. Tá. Então, nesse ambiente onde você está hoje, Luiz, nessa sala, você só tem uma tomada, não tem mais tomada distribuída pela sala. No tempo que a casa é antiga, justamente por isso. Por isso mesmo. Teria que cortar a parede, passar a tubulação, conduíte novo. Isso, então, conduíte novo, é assim que acontece. O problema nosso é que muitas vezes a gente tem a casa, só que ela foi construída há um tempo muito longo, né? 20, 10, 30, 40 anos. Né? A casa do meu avô foi construída em 81. Quantos computadores ele ia imaginar ter em 81? Nenhum. Não ia ter nem noção que existia computador. Malemar era a televisão da sala e um rádio, né? Ou a pilha ou a energia. Tá? Então, se você pega uma casa nesse estilo e vai colocar todos esses equipamentos eletrônicos, acontece o que acontece com o Luiz.
Tá? Então, o que vai acontecer com esse cabeamento? Esse cabo de energia que ele está utilizando hoje está dentro da norma? A única coisa que eu fiz foi isso. Eu aumentei um pouco mais a bitola do fio, porque como o canduíte só passava um fio, era fio de 1,5, 2, eu passei um fio mais grosso, passei um fio de 2,5 para poder atender o que eu precisava. Já que eu só tenho uma tomada, o único recurso que eu tive foi aumentar a bitola do fio. Então eu tirei o fio que estava fino e aumentei a bitola. Eu não vou quebrar a casa inteira. São alguns procedimentos que a gente tem que realizar. No caso é da rede elétrica. Tá? Isso influencia na parte de cabeamento estruturado? Sim. Você vai montar um rack de computador, você não vai ter só cabo de rede, você vai ter no-break funcionando, você vai ter switch funcionando, você vai ter roteadores funcionando, firewall funcionando, o próprio servidor funcionando. Então, você tem que analisar tudo isso daí. Se você não analisar, na hora que você montar a rede, se deixasse aquele cabo de 1,5 de polegada, que é o que eu 1,5 milímetro, que é o que o Luiz estava utilizando, que estava lá anteriormente, só ia acontecer uma coisa na casa dele. Alguém pode me responder sem ser o Luiz? Iria sobrecarregar a rede, provavelmente fazer curto-circuito. Isso, e provavelmente queimar todos os equipamentos. Tá? É isso que pode acontecer. Então, são procedimentos, são normas que a gente tem que seguir, analisar, testar, verificar com especialistas para a gente montar de forma correta. Então, no nosso caso, a gente vai ver a parte da norma que fala a respeito da infraestrutura de telecomunicações, tá? Que é a parte de rede. Então, que nem no caso, conduíte não pode passar de 40%, tá? Um cabo de rede categoria 5E, que é um par trançado, tem um limite de distância a ser percorrido, depende do fabricante, depende da velocidade, né? Vocês colocaram aí para mim que o Renan tem velocidade de internet de 288 megabits por segundo. Tá? Então, não dá para usar um cabo simples de par trançado, porque ele não chega nessa velocidade. Tá? Eu teria que colocar um cabo categoria 7, ou, que provavelmente ele utiliza, fibra ótica. Tá? E assim por diante. Então, esses são as nossas normas e convenções que a gente vai ter que estudar bastante a respeito disso. Alguns modelos e referência de arquiteturas de rede, então como é que a gente vai trabalhar com topologia em anel, topologia estrela, topologia híbrida, hierárquica e assim por diante. E se a gente voltar para a aula prática, né, aula presencial, desculpa, né, a gente vai ter a parte de aula prática bem específica. Então, ó, crimpagem, tá? E clivagem de conectores e patch panel. Então, isso daqui na escola, a gente faz isso em várias aulas. Tá? No caso de vocês, a gente ficaria pelo menos umas 5 ou 6 aulas fazendo cabo de rede, montando o cabo de rede. Para você aprender a fazer esse cabo, montar adequadamente, seguindo a norma, para que se você tiver que montar uma rede, você tenha suporte, conhecimento teórico necessário para poder fazer isso. Não sei o que a gente vai fazer se as aulas presenciais não voltarem, tá, pessoal? Porque isso daí, querendo ou não, precisa ser feito na prática. Então, até o final do semestre, caso não volte às aulas, eu vou bolar alguma coisa, a gente vai verificar com a direção, pode ficar tranquilo. Se não for nesse semestre, no semestre que vem, a hora que voltar, a gente faz nem que for de sábado, eu vou de sábado na escola e ensino vocês a montar o cabeamento de rede. Tá? Isso vocês podem ficar tranquilo que a gente vai conseguir fazer. E por último, né, introdução aos componentes de rede. Nesse caso aqui, ó, introdução, eu só vou falar equipamentos básicos, coisinhas básicas a respeito de cada um desses componentes. Não vou entrar em muitos detalhes. Por quê? No próximo semestre, tem a disciplina que chama dispositivos de redes. Aí lá a gente vai estudar tudo sobre dispositivo. Pegar toda essa infraestrutura de cabeamento estruturado que a gente está aprendendo nessa aula e aplicar toda essa infraestrutura nesses dispositivos de rede. O que é isso? Você vai aprender a montar rede de computadores, tá? De uma forma virtual, usando uma ferramenta da Cisco, que é uma das forças nessa parte de infraestrutura de rede, onde a gente consegue emular redes de computadores e fazer configurações, configurações com IoT, com servidores, com roteadores, com switches com infraestrutura gerenciável. A gente pode fazer um monte de coisa a respeito disso daí. Tá?
Então, hoje foi só uma apresentação a respeito da minha disciplina, tá? Isso que vocês vão estar vendo no decorrer desse semestre. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, estou aqui à disposição, tá? Fiquem à vontade. Ninguém vai fazer uma pergunta? Tá tudo tranquilo? Pode ativar o som aí e responder, pessoal. Tá de boa, hein, professor? Tranquilo também. Então, eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês me responderem na próxima aula. Quero saber qual que é a velocidade correta da sua internet. Vocês falaram que é 100 megabytes por segundo. Eu falo que acho que não é. E eu quero saber qual que é a velocidade correta. Na próxima aula eu quero a resposta. Aproveitando, vocês já viram que eu coloquei lá uma atividade, uma tarefa, tá? Lá da lacunas de aprendizagem. Tá? Eu preciso saber a respeito do seu conhecimento, onde você tem mais facilidade. Isso vai ajudar no decorrer das minhas aulas, das disciplinas no geral. Tá? Então, respondam. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, depois, no final de semana, aí fiquem à vontade. Beleza? Obrigado e até a próxima aula, pessoal. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.